Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical. Seja muito bem-vindo a essa nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer um estudo um pouco diferente das aulas anteriores. Veremos duas peças e, além dessas duas peças, vamos fazer também um estudo de leitura rítmica. Para quem não se lembra, a leitura rítmica é quando nós fazemos apenas a contagem do tempo e não falamos o nome das notas. Apenas fazemos a contagem do tempo de quanto vale as figuras de tempo. Tá bom? Então, a primeira peça que nós vamos pegar é a peça Go Tell Out Round, que é do livro Suzuki. Tá bom? Então, pega o seu violino, tá? Ligue o metrônomo e toque ela junto comigo. Nós não vamos ver ela detalhadamente, pausado por cada linha, mas eu vou tocar ela e deixar a partitura aqui e vou lhe enviar a partitura também. Assim você vai poder estar acompanhando junto comigo enquanto você toca. Assim você pode ouvir o áudio e ao mesmo tempo ver a partitura. Tá? É muito importante que você imprima, tenha ela impressa e não tente ver apenas pelo celular, porque a tela é pequena e você teria que ficar mexendo. Não, é melhor você ter uma leitura contínua, tá? Que facilita muito no seu estudo. Agora, nós já estamos com o nosso violino, tá? Com o metrônomo ligado. E confira antes a afinação das cordas, tá bom? E qual é o primeiro elemento que nós vamos olhar na partitura antes de começar? É justamente logo após a clave, os acidentes que compõem essa partitura. No caso dessa peça, nós temos 3 sustenidos. Por ter 3 sustenidos, nós sabemos que está em Lá maior. Lembre, você não precisa decorar a quantidade de sustenidos, mas você pode saber a tonalidade apenas olhando o último acidente, no caso se forem sustenidos. Se forem bemóis, essa regra ela muda. E como nós podemos ver, o último sustenido é o sustenido na nota Sol. Então, ele está demarcando a nota Sol, nós sabemos que está em Lá maior. Nós contamos uma nota à frente, tá? E olha, é uma nota. Não estamos falando de tons, como um tom ou meio tom. Então é a próxima nota. Por exemplo, se o último sustenido fosse Fá, seria Sol. Se o último sustenido fosse Dó, seria Ré maior. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Muito bem, essa é a peça. Ela vai ficar dessa forma. Acompanhe o tempo, tá? E toque junto. Volte o áudio, escute. Não precisa tocar exatamente junto comigo. Pode escutar o áudio antes, tá bom? Aí depois você volta e toca junto quando sentir mais confiança, tá bom? Agora nós vamos passar para a peça seguinte. Estão as duas na mesma folha, tá bom? E como a peça anterior, essa possui também 3 acidentes, indicando que a partitura está em Lá maior. Então vamos começar? Para começarmos, nós vamos contar apenas até 2. Porque como vemos, ela é um 2 por 4. Ó. Vemos logo à frente dos sustenidos o 2 sobre o 4. Então está indicando que é um 2 por 4. Tá bom? E vemos no primeiro compasso que essa nota ela está no final do segundo compasso. Como assim? Vocês podem ver que é apenas uma nota de meio tempo, ou seja, ela não preenche o compasso todo. Então nós contamos 1, 2 e começamos. Começamos em cima e não junto com o tempo. Por quê?
porque essa nota ela está no final do compasso e não iniciando o próximo compasso. Vai ficar dessa forma. 1, 2. Então, ficará dessa forma. 1, 2. Muito bem, ela ficará desse jeito. Você só deve tomar cuidado no primeiro compasso, que é uma indicação de ponta. Na primeira nota, mostra que devemos começar com o arco indo para cima, para a ponta, tá bom? Então, essas foram as duas peças que vocês devem estudar. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, tá? Agora, nós vamos fazer um exercício de leitura rítmica. Nós vamos contar o andamento, tá? Nós vamos contar o tempo. E nós vamos usar o método Pozzoli como base para esse nosso início na leitura rítmica, tá bom? Na verdade, a leitura rítmica é algo que nós já estávamos fazendo, porém nós estávamos fazendo como instrumento e usando as partituras, mudando de posições, indo para outras notas. Já com o exercício mesmo de leitura rítmica, nós teremos apenas as figuras de tempo. Embora vocês vejam nessa folha que nós temos as figuras de tempo dentro de uma pauta, o exercício mesmo de leitura rítmica, ele não tem notas, são apenas as figuras de tempo, como esse exemplo aqui. Tá? Essa é só uma outra forma que eles usaram para demarcar, porém nós não temos notas quando fazemos o estudo de leitura rítmica. Apenas o solfejo musical, que é quando nós falamos o tempo com as notas. Tá? E como nós vamos fazer esse estudo? Toda vez que nós encontrarmos a semínima, que é a nota que vale um tempo, nós vamos falar tá, acompanhando o metrônomo. E quando for uma colcheia, nós vamos falar apenas tá. Por quê? Dessa forma nós vamos subdividir o tempo. Então nós vamos fazer assim. Eu vou ligar aqui o metrônomo para nós. Toda vez que o metrônomo bater, nós vamos bater a mão. Então, 1, 2, 3, 4. Acompanhe o metrônomo e faça junto comigo. 1, 2, 3, 4. Perceba que eu estou junto com o metrônomo. E como fazemos essa contagem? Eu sempre falo junto com o tempo. Então, se eu for fazer a semínima, que é uma nota de um tempo, eu vou falar assim. Lá, lá. Dessa maneira, nós vamos contar da seguinte forma. As notas como a semínima, que valem um tempo, nós vamos fazer assim. Tá, 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 tá. Cada vez que eu mudar de nota, eu vou falar tá. E eu prolongo esse tá de acordo com o tempo da nota. Por exemplo, a semínima ela vale 1. Então, tá. Mantenho o tá até um tempo. Se ela fosse uma mínima, que vale 2, tá. Não corto ela, eu mantenho. Agora, no caso da colcheia, que vale meio tempo, tá, 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 tá. Tá bem? Então vamos agora fazer a nossa primeira linha, tá? E lembrando, nós temos as figuras de tempo, mas nós também temos as pausas, que são figuras de tempo, porém elas não recebem nome, mas elas também equivalem a um tempo. Na pausa que vale um tempo, nós vamos falar um E. Dessa forma, ó. 1, 2, 1 E. Essa é a nossa pausa. Já a pausa que vale meio tempo, nós falaremos apenas E. Vamos fazer juntos agora a primeira linha. 1, 2, tá, tá, tá. 1 E,
tá, 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 e, tá, 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 e, tá, 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 e, tá, 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 Essa foi a primeira linha. Agora, nós vamos fazer juntos a segunda linha, tá? Para ver se vocês fixaram bem, porque o restante do exercício é todo com essas notas que nós já vimos, tanto as figuras de tempo, quanto as pausas, que também são figuras de tempo. Então, vão ser todas com as mesmas contagens. Partindo da segunda linha agora. 1, 2, tá, 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 e, tá, 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 e, tá, 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 e, tá, 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 e. Essa foi a segunda linha. Viram? Bem tranquilo, bem fácil, simples e é um exercício muito bom que vai nos ajudar quando nós estivermos tocando com o instrumento, trazendo para você uma melhor leitura, não só das notas, mas também do tempo e uma agilidade maior. Assim você vai conseguir tocar as partituras sem levar muito tempo, sem precisar pensar tanto para fazer as notas. Porque nós já temos muitas coisas para pensar, como a movimentação do arco, a posição da mão no braço do violino. Então esse exercício ele vai nos preparando para ler mais rápido, tá bom? E contar o tempo também de forma mais rápida. Não significa que você vai tocar todas as músicas muito rápido, ele apenas vai trazer para você a capacidade de conseguir ler mais rápido, tá bom? Então esse foi o exercício, tá, da aula de hoje. Então nós ficamos com as duas partituras para estudar, mais a leitura rítmica, e não apenas da primeira e da segunda linha. Da primeira folha toda, tá? Essa primeira folha que nós vamos trabalhar, mas tem mais de uma, e nós vamos vendo com o passar das aulas, tá bom? Então estudem bastante, qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, me chamem no privado, podem mandar as mensagens no grupo também, que eu estarei respondendo a todos vocês. Não se esqueçam, qualquer dúvida pode me chamar, tá? Não se preocupe, não tenha vergonha, porque a música é um aprendizado, assim como muitas outras artes, ela é difícil e é trabalhosa, mas se nós tivermos dedicação, nós vamos experimentar de algo maravilhoso, que é a música. Estamos chegando ao final de nossa aula, mas antes de dar tchau para vocês, vamos relembrar. Sempre antes de começar a estudar com o instrumento, veja a afinação e a sua postura. Então, posição da mão no arco, se as cordas estão afinadas, se o violino está ajustado. Olhe o cavalete, a posição do cavalete, para que ele não esteja torto e nem fora. Porque caso você tente afiná-lo ou comece a tocar, se o cavalete estiver torto, ele pode acabar virando no seu tampo e batendo nele. A gente não quer que aconteça isso com o nosso instrumento, tá bom? E nunca se esqueça, ao terminar de tocar o violino, passe uma flanela. Uma parte da flanela você passa para tirar o breu e a outra parte da flanela você passa para tirar o pó do violino. Não espalhe a mesma flanela que você tirou o breu no violino, porque senão você estará colocando o breu no seu violino, espalhando o breu por todo o seu violino, tá bom? Então, essas são as dicas, tá? Que você deve sempre lembrar. Olha, e não esqueça, hein? Sempre estude a escala antes de começar a estudar as peças, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e ótimos estudos!